Queridos amigos e amigas, uma alegria de estarmos mais uma vez reunidos através das redes sociais, no propósito de estudarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, hoje tão necessários em meio às turbulências, às dificuldades do momento. A pandemia que assola o mundo, atingindo as famílias em todos os países, de todos os níveis econômicos, sociais, irmãos nossos de todas as religiões. Nesse momento nos unimos para, através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nos fortalecermos para que possamos vencer essas dificuldades. E para isso nós pedimos o auxílio dos bons espíritos que estejam conosco nesse momento, irradiando energias de paz, de harmonia, de fortalecimento físico, mental, perispiritual e emocional. Podemos deixar sobre a mesa, próximos a nós, um copo com água para que os bons espíritos magnetizem nesse momento, considerando que todos nós, desde já, recebemos a assistência de Deus, de Jesus, através dos benfeitores que zelam por nós, pelos nossos mentores, pelos espíritos trabalhadores da Sociedade Espírita Paulo de Tarso, pelos guias, pelos nossos guias espirituais. O tema do nosso estudo hoje, da nossa reflexão, trata justamente da valorização da vida frente a esse período de pandemia. Eu vou reduzir um pouco o volume para que não interfira na minha exposição. E dentro desse roteiro, dessa reflexão a respeito da valorização da vida, nós vamos seguir alguns tópicos, como a felicidade, vamos falar um pouco brevemente sobre a depressão, sobre o suicídio e sobre a fé, considerando que todos esses temas são muito bem estudados por nós no Espiritismo em separado. Hoje, a tentativa, o desejo, é de que consigamos fazer uma reflexão acerca disto tudo, voltado, direcionado especificamente para o momento em que vivemos. E já de antemão, antes do início da reflexão específica sobre a valorização da vida, lembramos de uma das últimas páginas do livro Obras Póstumas. Após a desencarnação de Kardec, foram coletadas anotações que Kardec tinha e que ele não havia publicado ainda. Dentre elas, nós temos ali um valioso esclarecimento dos espíritos superiores, falando sobre a transição planetária. Essa transição que já ocorre desde o anúncio do nosso Mestre Jesus, quando falava dos novos tempos. Já na primeira obra da codificação espírita, no Livro dos Espíritos, temos ali a lei de destruição, que também fala desses flagelos, dessas dores, dessas dificuldades todas, que são impostas por Deus a todos nós, para que a gente avance moralmente para um progresso mais rápido da humanidade. Ali os espíritos superiores colocam que marco da transição planetária não seriam os fenômenos geológicos, meteorológicos, essas catástrofes todas, nem mesmo as doenças, tal qual a que nos acomete no tempo atual. O que marcaria a transição planetária, algo que marcaria, que seria muito significativo, deixando dores em nossos corações, seria o aumento muito grande do suicídio. Em alguns anos para cá já observamos o suicídio de crianças. No Brasil, a quarta causa de morte entre os jovens é o suicídio. Eu me lembro que em minha infância
nós não ouvíamos falar de suicídio infantil. Era raro se falar sobre suicídio. Poucos casos naquela época. Hoje, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. São números elevadíssimos. E que além do suicídio, dos altos índices do suicídio, além disso, o que aconteceria seria a loucura em larga escala. Muitas pessoas entrariam num estado de loucura, de perturbação mental severo. Hoje, com toda essa ocorrência da pandemia, nós temos fatores que são fatores de risco ao aumento do suicídio e da loucura. Mas nós que somos cristãos, estamos aí para operarmos ao lado do Cristo, para que esses índices não se elevem, não se tornem uma calamidade pública, tanto a loucura como o suicídio. E para isso que é importante o esclarecimento, relembrarmos dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que sempre nos alertou, nos advertiu bem de antemão sobre aquilo que nós veríamos passar das nossas dificuldades. E Jesus venceu todas as dores, para que nós, através da recordação dos seus ensinamentos e do seu exemplo, pudéssemos nós representar Ele na Terra. Então esse alerta já, esse pensamento, essa reflexão, para que serenamente consigamos refletir durante essa nossa transmissão, desses ensinamentos, dessa palestra, possamos refletir a respeito do nosso papel, porque está em nossas mãos a regeneração do nosso planeta, nessa transformação que é necessária para que ele adentre num mundo de regeneração. Então vamos começar a nossa reflexão específica do que foi preparado, falando da felicidade, tão almejada de todos nós. Não há quem não queira ser feliz. E o que é a felicidade? A felicidade é uma sensação subjetiva de bem-estar, de realização. Cada um vai descrever a felicidade a seu modo, da sua maneira, como sente dentro do seu entendimento, das suas perspectivas, do seu contexto, da sua história, dos seus valores morais, espirituais, das suas ambições, da compreensão do mundo, da compreensão de si mesmo, da compreensão do seu papel perante a própria vida, dentro da sociedade, como pai, como mãe, como familiar, como autoridade, como subordinado, subalterno. E a felicidade é muito confundida às vezes com o prazer, e o prazer é algo físico. Nem sempre o prazer nos traz a felicidade. E podemos ter felicidade mesmo quando não temos um prazer físico. Isso nós estudamos no Espiritismo. E existem ali 4 hormônios relacionados à felicidade, que são ditos hormônios da felicidade, entre eles a dopamina, que é um hormônio motivador, que nos impulsiona para vencer. Nós temos a serotonina, que é um hormônio que nos dá a sensação de prazer, de bem-estar. Temos a endorfina, que é um analgésico para o estresse e para as dores físicas. A ocitocina, que nos dá confiança e que fortalece os laços afetivos. Mas isso são sensações que temos por conta da descarga de hormônios em nossa corrente sanguínea. Será que é essa felicidade que nós realmente queremos? Será que essa felicidade ela nos é suficiente? Às vezes percebemos a felicidade por conta destes 4 hormônios, mas eles também nos conduzem, porque quando a felicidade é ilusória, logo depois vem uma cobrança, vem uma consequência
disso, porque nos distanciamos da realidade. Estamos numa situação de ilusão, de uma alegria transitória. E aí nós podemos dividir, fazendo dois conceitos diferentes, entre ser feliz e estar feliz. Porque a maioria de nós tem buscado estar feliz ao invés de ser feliz. Estar feliz é um condicionamento. Estar feliz está condicionado a fatos, a pessoas, a circunstâncias que são temporais, que são transitórias, que desaparecem, que se extinguem. Estar feliz é ter uma certa alegria, um bem-estar que é temporário, porque é emprestado ou é comprado, não é patrimônio nosso, é fugaz, logo se vai, porque, afinal de contas, esse estar feliz não nos pertence. Ele é condicionado a algo externo. E ser feliz? Ser feliz já é diferente, porque ser feliz é uma conquista individual, advindo da superação, da autossuperação. Jesus mostrou como vencer o mundo, conquistando o reino dos céus e a própria felicidade, mantendo-se otimista, feliz, produtivo, em todos os momentos, de dor, de alegria. E ele não se sentia envaidecido, mais estimulado também, por conta da euforia das pessoas que o cercavam, muitos admirados com seus milagres, com as suas palavras. Isso não era alimento para Jesus prosseguir. Ele seguia com ou sem o consentimento, agradando ou não, mas fazendo o que era certo. Essa felicidade é uma felicidade de quem cumpre o seu dever, que sabe do seu propósito, que apesar das dificuldades, das dores, compreende que logo ali haverá o encontro com uma real felicidade. E pode não ser fácil ser feliz. Ser feliz para nós é uma dificuldade, nós temos que vencer a nós mesmos. Mas se ser feliz na totalidade, na plenitude, ainda é algo inatingível para nós, pois vivemos num mundo de provas e expiações, se assim é, a tarefa também não se torna impossível. Ela não é impossível. Sermos felizes está no nosso alcance, numa construção contínua, numa mudança, numa renovação, num fortalecimento dos propósitos, na intenção de servir ao invés de ser servido. Quem é feliz sente os impactos não somente no corpo por conta dos 3 hormônios, mas sente também na alma, porque isso fortalece a fé, fortalece a coragem, o ânimo, a perseverança em prosseguir sendo bom. Também tem mais paciência. Quem é feliz tem mais coragem, resignação. Quem somente está feliz por conta dos outros e das circunstâncias está sujeito a decepções, a amarguras, a frustrações, a revolta, ao desânimo, a sensação de abandono. Pode entrar na depressão, no desespero e até mesmo tentar o suicídio. Porque não tem algo consolidado em si que venha lhe fortalecer a prosseguir. A verdadeira felicidade não pode ser comprada, não pode ser dada, não pode ser circunstancial, ela é conquistada. Poderemos sentir momentos de bem-estar, mas isso logo se dissipa, porque em verdade é uma felicidade que não nos pertence. A verdadeira felicidade
só pode ser herdada de nós mesmos. Não vem da aceitação de curtidas no Facebook, da posição social, econômica, de relacionamentos de conveniência ou da própria saúde física. Dores de todos os matizes também não são impeditivos para sermos felizes se soubermos sofrer. A dor existirá, mas o sofrimento será mitigado se durante a dor estivermos cumprindo o nosso dever. É possível ser feliz mesmo na dor, porque em muitos processos a doença do corpo nada mais é do que a cura do corpo espiritual, do perispírito e de nós como espíritos mentalmente, emocionalmente e moralmente. E o nosso primeiro dever, conforme o espírito Lázaro, é de sermos bons para conosco mesmos. A nossa primeira obrigação é uma obrigação moral para conosco. Porque no momento que eu ajo bem comigo, eu procedo corretamente comigo, em concordância com a lei divina, quando eu faço assim, inevitavelmente os demais, os que me cercam, também serão beneficiados, irão receber esses benefícios. Cada um só pode dar o que tem. No momento em que eu tenho mais, que eu agrego a mim, eu posso transmitir mais para os outros. Na questão 920 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os Espíritos respondem: não, por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ser feliz, não estar feliz. Para que não caiamos em ilusões. Então, uma grande diferença entre ser e estar. E como ser feliz? Qual o nosso dever moral? Quisemos estar felizes e no equívoco das ilusões nos infelicitamos. A conquista da real felicidade resulta do cumprimento reto da lei natural, da lei divina. E o que é a lei natural? Conforme a questão 614, que está em Um Livro dos Espíritos, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Veja que importante, repetimos bastante isso, porque na hora que nos vem aquela dor, aquele padecimento, nós temos ali o nosso manual da felicidade, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós podemos pegar ali a parte terceira também do Livro dos Espíritos e o Evangelho e avaliarmos assim, onde é que será que eu estou meio equivocado? Na sociedade. Aí eu vou lá e leio Lei de Sociedade, que tem no Livro dos Espíritos. Por que eu estou com tanta dificuldade assim com essa pessoa? Tanta dificuldade de amar os outros, de me relacionar em casa agora com os outros, dentro desse confinamento, desse isolamento social. Aí eu vou lá, pego o Evangelho e dou uma lida ali no amar ao próximo como a si mesmo. Então ali nós temos tudo que é necessário para fazer essa reflexão, essa análise de si mesmo. Diferente de querer começar a olhar o outro e botar defeito. Porque Jesus mesmo disse que eu julgar os outros é uma ignorância eu fazer isso, é um equívoco muito grande. Como é que eu posso querer corrigir os outros se eu ainda não me corrigi? Eu posso dar um bom exemplo para os outros. Mas começar a julgar os outros é um equívoco muito grande. Porque sem querer a gente acaba condenando as pessoas. Quando a gente julga e encerra uma questão, sem pelo menos perguntar para o outro o que foi que houve. Porque também é nosso dever chegar para o próximo e dizer, olha, o que tu fez eu não achei legal, eu não gostei.
A maneira que tu me tratou foi inadequada, eu tenho dificuldade de lidar com isso. Por que tu fez isso? Nós também temos esse dever de comunicar isso àquele que, entre aspas, age como nosso inimigo. Mas condenar o próximo. Por isso que Jesus recomendou que antes de tentar tirar o cisco do olho do outro, que a gente tire a trave do nosso. Ou seja, nós estamos cheios de imperfeições, necessitando da misericórdia, da tolerância dos outros, e somos muitas vezes intolerantes, não aceitamos nenhum erro dos outros. E aí Jesus diz, corrige isso que está errado em ti, melhora, te analisa, vai para frente do espelho, tá? Que nesse caso seria a tua consciência, e olha lá a trave que está cravada no teu olho. Aí tira aquela trave, corrige a imperfeição, aí depois vai lá e ajuda o teu irmão a tirar aquele cisquinho, aquela pequena imperfeição que ele tem. Recordações de ensinamentos de Jesus para que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento de isolamento social, estudando mais os seus ensinamentos e praticando em família. Porque a gente pense bem assim, ó, se não é providência divina, e se não é um objetivo maior, tá, que estejamos agora isolados em nossos lares, para que essa regeneração, essa reconciliação, essa pacificação, esse amor não venha a se realizar primeiro em nossos lares. Pois que não é a família o núcleo da sociedade, torcemos, desejamos, oramos para que depois desse período, com esse convívio intenso em família, compreendamos um pouco mais do que é a necessidade do amor, da tolerância, a caridade praticada como Jesus entendia, sendo nós benevolentes para todos em casa, sendo tolerantes com as imperfeições uns dos outros, perdoando com mais agilidade, porque veja que incoerente isso. As pessoas daqui a pouco isoladas dentro de casa e dentro das casas separadas nos quartos, nos cômodos. Cada um num canto. Esperando um dia, 2 dias, 3 dias para se reconciliar. Se alguém está magoado, ainda não consegue falar com o outro, então que se aproxime fisicamente, compartilhem um mesmo ambiente. Se não consegue ainda se olhar um no olho do outro, porque se sente envergonhado, triste com o que fez ou com o que disse, ou se sente magoado, se sente também entristecido, então que estenda a mão. Dá para sentar no sofá, colocar um vídeo no YouTube, um vídeo espírita sobre o tema família, por exemplo. Buscar algo que seja edificante. Nós temos ali Divaldo, Raul Teixeira, Arthur Valadares, Alberto Almeida. Nós temos tantos espíritas que nos trazem mensagens de uma maneira clara, objetiva, prática para nós. Vamos sentar ali em família, todo mundo, se amontoar num sofá, se for assim, de mãos dadas, em silêncio, ouvir, pensar, reflexionar, fazer o evangelho no lar em casa. O evangelho no lar, nesse momento que nós vivemos, ele é muito mais prática do que leitura. Então a gente vai lá, pega o evangelho, abre, busca uma orientação espiritual para fazer a escolha do estudo, estuda e deixa aberto lá o evangelho. Deixa aberto lá a semana inteira até o próximo evangelho e vamos praticando aquilo ali. Porque agora a gente está nesse laboratório, que não pode ser incandescente de ânimos, que tem que ser de brandura, de pacificação. E também esse distanciamento todo nos permite recordar de pessoas que já não nos lembrávamos, ou que tentávamos esquecer, um parente, um amigo que está longe. Não podemos dar um abraço? Então vamos dar um telefonema, vamos mandar uma mensagem, uma imagem edificante, com uma boa mensagem, com porque não podemos deixar que esse período
venha nos contaminar com o medo, com o pânico, com o desânimo? Se estava previsto que a transição planetária seria marcada por suicídio, pela loucura, sejamos nós os agentes atenuadores disso, pois que é o nosso compromisso, nós temos conhecimento disso. E os bons espíritos dizem que Deus permite isso tudo para acelerar o nosso progresso. E de todo o progresso vem uma felicidade enorme, decorrente de cada progresso, de cada vitória. E ao invés de estarmos felizes, cheios de ilusões, confusos com o mundo, nós seremos felizes. Uma conquista, uma vitória individual e coletiva, que nasce no coração de cada indivíduo, se espalha por toda a família e cativa a família no amor, no desejo de nos apoiarmos, e que dali se expande para a sociedade, porque nós somos o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós temos condição de vencer essa situação, dando exemplo para todo o mundo do potencial que nós temos como cristãos, como simples cristãos, seguidores de Jesus. Esse é o nosso momento, é um momento glorioso para nós. E nós vamos vencer, nós não vamos sucumbir. Os próprios espíritos obsessores, que nesse momento trabalham para a queda da humanidade, serão convertidos ao bem dentro dos nossos lares. Porque Deus ama a todos. Ama a todos. Deus ama tanto o criminoso quanto o anjo. Todos eles Deus criou com amor, e Ele sabe que todos se tornarão anjos com o tempo. Então, se em casa a gente começar uma certa desarmonia, uma energia estranha começar a se apoderar de nós, a gente vai lá, pega um copo, bota água, lê um trecho do Evangelho, toma aquela aguinha. Se não consegue conter os ânimos, diz para o parente: olha, eu não estou me sentindo tão legal, eu estou um pouco irritado, um pouco em desequilíbrio, vou me retirar um pouquinho, é só um pouco. De repente eu vou lá, deito, medito, reflexiono, estudo de novo o Evangelho, vejo mensagens positivas, que são mensagens que não são somente para confortar provisoriamente, porque elas dizem da realidade. Todo conforto que vem de Jesus, ele é uma realidade. Não é somente um carinho, uma mão que acaricia. Não, ela também sustenta e nos conduz, nos impulsiona para que realmente construamos esse ser feliz que nós desejamos ser. E nós, por conta do nosso egoísmo, do nosso individualismo, destruindo o planeta com ganância, fomos nos perdendo do caminho de Deus. E hoje vem isso, toda essa calamidade, entre aspas, calamidade, para que a gente pare um pouco, pense um pouco a respeito de si, aonde que eu estou indo, aonde é que eu vou parar com tudo isso. Porque o mundo progride de provas e expiações para um mundo de regeneração. Deus não espera que todo mundo aqui nesse mundo venha se converter ao bem. Mas verificando que a maioria de nós tem condições disso, nos impulsiona mundialmente a uma reflexão. Porque nessa hora nós percebemos que realmente somos todos irmãos. Não dá mais para fazer distinção. Não é a língua, não é a geografia, não é a história, não é a economia, não é a cultura, não é a etnia, a condição social, econômica, que nos deixa numa situação melhor ou pior. Todos nós estamos na mesma situação. Todos irmãos, todos na mesma equação, tendo Deus como Pai de todos.
a facilidade que tivemos a todo tipo de excessos materiais, sensoriais, sensuais, produziram em nós uma ilusória sensação de estarmos felizes. No entanto, nós fomos criados para a conquista da real felicidade. A cada desvio da humanidade, existe um certo de desvio existencial. Quando nós atemos a coisas exteriores, nos afastamos de nós mesmos. E ocorre justamente essa falta do sentido existencial. Quem não constrói a própria felicidade para ser feliz, que só pensa em estar feliz, nesse momento é consumido por um enorme de um desânimo, de medo, de desespero. Corre o risco de entrar na depressão e até de começar a pensar no suicídio. E oramos para Deus que não o faça. A depressão se caracteriza por alterações de humor, com pensamentos negativos, desinteresse pela vida, baixa autoestima, tristeza profunda, insônia. Causas associadas são fatores genéticos, fatores psicossociais, fatores biológicos, no caso neurotransmissores, uso de algumas medicações. O tratamento da depressão deve ser, em muitos casos, medicamentoso. Necessária consulta com psiquiatra, com psicólogo. Mas cabe agora a nós ressaltarmos o apoio espiritual e o apoio familiar no saneamento da depressão. Considerando aí, então, que a sua origem mais profunda não está no corpo físico, nas questões biológicas, nas questões sociais, psicossociais. A origem profunda da depressão está na alma, porque todos os transtornos mentais residem na alma. Temos que utilizar todos os recursos da medicina, que são importantíssimos, indispensáveis, mas também devemos considerar esses aspectos espirituais que me predispõem à depressão. O movimento espírita, por orientação de espíritos superiores, desenvolve campanhas contra o suicídio ininterruptas. Há muitos anos nós temos isso. Diversas palestras sobre depressão e suicídio, e eu solicito que assistem, que procurem esses vídeos no YouTube. Também podem acessar o site da Federação Espírita Brasileira, que tem ali cartilhas falando, por exemplo, sobre o suicídio, no intento de prevenir, de evitar o suicídio. Em períodos de crise, como o que vivemos, fundamental reflexionarmos a respeito de nós como indivíduos e como sociedades. Vigilantes, zelarmos por nós, por nossos familiares e pela sociedade. Que tipo de pensamentos que nós estamos cultivando, sabendo que tudo passa, que vai chegar um momento que isso vai acabar, e que nós vamos vencer, tanto agora como no período posterior a essa pandemia. A depressão, em muitos casos, está associada à dificuldade de lidar com perdas. E nesse momento de pandemia, as perdas de todos os tipos se somam. Se alguém tem a tendência, a facilidade de ter a depressão, desenvolver a depressão por conta da perda econômica, agora também terá a questão da doença, do isolamento social. Conforme o Conselho Federal de Medicina, alguns fatores de risco para a depressão e para o suicídio são a culpa, o desemprego, as perdas recentes,
o isolamento social e o pessimismo. Nós vemos que estes fatores de risco são os quais nós estamos vivendo agora. Todos nós vivemos nesse momento. E aí então a importância de nos fortalecermos na prevenção de pensamentos infelizes, para que não adentremos no estado depressivo e jamais pensemos no suicídio. Se a busca pela real felicidade não foi praticada, ou seja, das conquistas interiores, aumenta-se o risco de depressão e suicídio. E esse é o momento para refletirmos a respeito de nós mesmos, com fé e coragem. O Espiritismo esclarece que o suicídio é grave crime perante a lei divina e que o sofrimento se torna muito maior com o suicídio, porque além da impressão da dor física que permanece com o suicida, ele se desencarna de uma maneira agressiva, agredindo o corpo. Essa dor física ela permanece no espírito como uma impressão da dor que o atormenta. E além disso existe também um tormento moral e emocional por ter tirado a própria vida. Nós temos dentro de nós, no nosso instinto de conservação, a preservação da vida. Pior do que um crime de um homicídio perante a lei divina, pior do que isso, é tirar a própria vida. Veja como é grave isso. Além disso, aquele que desencarna por conta do suicídio se vê em regiões espirituais de difícil permanência, terríveis. Vive ali os assombros do que outros fizeram a si mesmos, por vezes convivendo com outros suicidas em regiões de tormento. E todos vão receber a assistência divina no seu tempo. Mas o que nós queremos? Não é fator de felicidade estarmos com quem nós amamos? Quem encara com coragem a vida, vai até o fim, lutando, perseverando, mesmo com dificuldades, ao desencarnar vai encontrar aqueles que ama e que já estão no plano espiritual, lá aguardando, com saudade, preparam lá o ambiente para nós. Enquanto choram aqui, aqueles que nós amamos, os reencarnados, enquanto eles choram pelo nosso retorno à pátria espiritual, ao chegarmos na pátria espiritual, lá estão diversos espíritos que nos amam e que festejam a nossa chegada. Quem se suicida não encontra esse conforto, não encontra esse amor. E por vezes acaba se distanciando quase que permanentemente ou permanentemente daqueles que ama. Porque cada um evolui e vai para um estágio e uma situação e um ambiente condizente à sua evolução. Enquanto que aqueles que se suicidam ficam em regiões mais difíceis, regiões trevosas, e vão se demorar ali às vezes várias reencarnações até conseguirem reparar o erro. Quando reencarnam, vêm com um corpo deficiente, às vezes mutilados, com deficiências físicas, doentes, por conta da agressão que fizeram no corpo físico. Não é uma punição. Quando a pessoa encerra com a própria vida, ela está danificando o seu perispírito também, que registra essa marca dessa agressão. E aí, ao reencarnar, isso vai para o corpo físico. Então, que nesse momento de isolamento que nós temos, isolamento social, que nós construamos na nossa família o mundo que nós queremos. E temos para isso a fé. A fé, eu vou pegar um trecho aqui do livro Pensamento e Vida. Muitos pensam que a fé é algo muito subjetivo e que nada de tangível tem. No entanto,
o Espírito Emmanuel, nessa obra, coloca que ela é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Ou seja, a fé, ela é força, ela não é uma crença só. A fé, para que ela exista, eu não preciso acreditar nela. Ela não depende da minha crença. Tudo na natureza, tudo é criado com essa fé. A fé que é uma força, que é uma energia, que faz que, por exemplo, os elétrons orbitem ao redor do núcleo sem dali se evadirem. Que faz com que um átomo se una a outro átomo, formando uma molécula, e que isso cria uma estrutura que venha a ser um mineral que irá nutrir uma planta que também sai do solo, a semente rompendo a dureza do solo, ao encontro do sol, por força da fé. Essa planta, então, que com a sua energia, a sua substância, alimenta os animais, os herbívoros, e assim adiante. Assim por diante, toda força que nos impulsiona à frente, ela é a fé. Não depende de estarmos conscientes de que é a fé que nos movimenta, porque tudo na criação, tudo que Deus cria, já tem em si a fé. Sendo que em nós já, seres conscientes, sabemos que a esta fé nós devemos adicionar o raciocínio. É uma força, uma potência que deve estar associada à nossa boa intenção, à nossa boa vontade, porque a fé associada à boa vontade e ao entendimento faz milagres. É assim que espíritos angelicais constroem planetas, que engenheiros da espiritualidade superior constroem organismos vivos, que um dia se tornarão seres humanos como nós, que faz com que todo um processo de desenvolvimento, um processo filogenético, venha fazer com que todas as criaturas, os seres vivos, venham a se desencadear num processo contínuo de evolução, até que nós possamos habitar um corpo físico, como espíritos reencarnando. Tudo na natureza se consolida através da fé. E nós temos a isso associada a nossa vontade, que é poderosa, que é uma força poderosa de criação e que nos torna co-criadores de Deus. Os deuses com letra minúscula. Então, vamos trabalhar agora, que é o nosso convite, com Jesus, com a valorização da vida. E ao invés de buscarmos a vida boa, que busquemos a boa vida. Ao invés de viver bem, que saibamos bem viver, fazendo isso em nossos lares com otimismo, estabelecendo dentro da família uma rotina saudável de atividade física, de reflexão, de estudo, de prática do Evangelho, de estudos diversos que venham agregar a nossa cultura, a nossa erudição, as crianças em casa estudando as matérias que são enviadas pelas professoras, nós estudando nas nossas áreas profissionais, conversando mais, colocando jogos na mesa da sala de estar, e havendo ali também parentes nossos com dor, com sofrimento, com a doença, que mostremos para eles o bom ânimo. Porque todos nós vamos vencer esse momento, esse período. Todos nós vamos vencer. Deixo aqui o telefone
do CVV, Centro de Valorização da Vida, que é o número 188, havendo pensamentos infelizes, sentindo um desânimo exagerado, falta de vontade de viver, tá? Não vamos cultivar esses pensamentos. Vamos ler o Evangelho, vamos nos fortalecer e vamos fazer uso desse serviço, ligando para lá, conversando. Eu tenho uma amiga paciente, que é professora, e que me contou como é enorme o número de crianças e adolescentes tentando suicídio. E que ela não faltava, que agora ela não pode dar aula, ela não faltava um dia de aula durante o ano. Na consciência, assim, ó, poxa, se eu faltar hoje a aula, será que alguma criança não vai ficar desesperada? Porque elas escrevem cartas para mim que eu me emociono muito, revelando as dores, os padecimentos, os sofrimentos que sofrem em casa, a violência doméstica, diversos conflitos, e ela ouve com paciência, dá um abraço nas crianças. E as crianças dizem para ela, olha tia, e às vezes chamam ela de vó, porque ela já tem mais idade, poderia estar aposentada, inclusive, está trabalhando. E diz assim, ó vó, ó tia, eu te amo. Todos nós podemos fazer isso. Da maneira mais simples, dando um sorriso, colocando no Facebook mensagens de otimismo, de encorajamento. Jesus, quando já estava na cruz, ele chegou, levantou os olhos para o céu e disse assim, Senhor, Senhor, como me glorificaste. Ele disse isso. Isso na tradução bem compreendida. Na hora que ele fala isso, na tradução correta do que Jesus disse. Quando Jesus diz isso, muitos não entendem. Jesus sabia que o seu trabalho havia sido bem cumprido. Que ele deixou todo o exemplo que nós precisávamos. Que ele nos mostrou um amor até então desconhecido. Ele precisava exemplificar para nós que a gente pode vencer até o fim. Jesus não pediu para descer da cruz para que os anjos o tirassem dali antes do último batimento cardíaco. Jesus ali se manteve para mostrar que nós também podemos vencer o mundo. Então, força, fé, coragem, bom ânimo, caridade, para que ao findar desse período de provas coletivas, nós possamos dizer, como uma oração em uníssono, Pai, muito obrigado, Pai. Como nos glorificaste, porque nós vencemos. Obrigado, agradeço a atenção de todos e solicito então que permaneçam assistindo às palestras da Sociedade Espírita Paulo de Tarso, que será transmitida através das redes sociais, em especial pelo YouTube e pelo Facebook. Que Deus, que Jesus permaneça conosco nos nossos lares, nos enchendo de paz, de alegria, de bom ânimo, para que todos nós vençamos esta situação o mais rápido que nos for permitido. Que assim seja.